E pessoas, bom, tô trazendo aqui dessa vez um unboxing triplo das coisinhas que chegaram pra mim aqui. Uma delas é o que eu tava prometendo em alguns vídeos aqui, a pasta térmica, demorou um pouco pra chegar. Tenho pendrives e, felizmente, uma placa nova agora, diferente das que eu já trouxe aqui. Nova, na verdade, só que ela é mais velha, né? Pois bem, tanto o pendrive quanto a placa eu comprei dia 2 de março e chegou dia 28. Então foi um prazo muito bom, menos aí de um mês. Já infelizmente a pasta térmica foi o que mais demorou. Eu comprei ela dia 14 de fevereiro, só chegou dia 28 também. Peço que vocês reparem aqui, eu sempre vou ficar falando nos vídeos, o tipo de envio LB ou LP quando é internacional, que é o Standard Shipping do AliExpress. Ele tem sido melhor para não pagar aquelas taxinhas de R$15 dos correios. Eu aprendi isso me ferrando mesmo, porque eu tenho um outro produto que eu tive que pagar taxa, porque eu não reparei no tipo de envio do fornecedor. Se tiver o tipo de envio lá por conta do fornecedor, ele que escolhe, coisa assim, é melhor você aumentar o frete para o Standard ou o E-Packet, que a chance de você não pagar aqueles R$15 do Correios é muito maior. Pois bem, isso aqui que eu abro aqui, a placa que faz tempo que eu estou esperando essa pasta aqui térmica. Então, é uma pasta térmica aqui da Thermalite TF4. Ela custou em torno de R$36, $8 e pouquinho. Veio aqui certinho o preço dela, $8. Só que ele colocou como que gift, né? Às vezes o pessoal encrenca lá porque é gift. Então tomem cuidado. Mas foi de boa, passou. E eu vou testar essa pasta térmica, mas não vou testar hoje, porque eu tenho um cooler, que eu me ferrei nesse cooler, que eu escolhi o vendedor errado. Na verdade eu escolhi o frete errado e eu me ferrei, mas tá chegando aí e eu vou testar com o cooler. É um cooler simples, mas vamos ver com ele. Deixa essa pasta térmica aqui por enquanto por fora. Tem também o pendrive. Deixa eu ver aqui como que eu abro aqui. Na verdade não é o pendrive, né? São os pendrives. Eu comprei 4. São pequenininhos aqui, ó. A marca é essa, Nui Flash. São pendrives de 32 GB. Cada um custou aproximadamente R$22. Eu vou testar, obviamente, porque eu não sei se é original ou não, mas parece ser. Não vi nenhuma reclamação. Tá aqui ele, vem com essa cordinha aqui para não perder. E é pequenininho, né, o pendrive. Ai. Não vejo o tamanhozinho dele. Não tá nem focando direito. Nui Flash, pequenininho. Promete ser 32, daqui a pouco eu vou ver. Esse aqui eu vou testar. E finalmente a placa de vídeo. Essa aqui é uma GTX 650 Ti Boost. Não é 750 não, viu? É 650. Ela é de uma geração anterior. E por que eu comprei essa placa aqui? Pra testar mesmo. Talvez eu até tenha dificuldade de repassar ela depois, porque o pessoal não gosta muito de placa antiga, né? Mas eu tô fazendo isso aí pra vocês verem. Ela custa mais ou menos o preço de uma 750, né? Foi R$165, 170. Então ela custa mais ou menos o preço de uma 750. Mas tem um desempenho de uma 750 Ti. Só que ela aqui é de 1 GB, não é de 2. É da Huawei, como sempre, então eles enviam esse adaptadorzinho aqui PCI. Aqui é a placa. Cortar agora, porque, né, pra quê? Pronto. Tá aqui a placa. Ela é grandinha, viu? Não esperava uma placa tão grande assim, achei que era menor. Gigantinha, da Gigabyte, né? Dual Fan. Vamos ver as marcas aqui.
Tem umas marquinhas aqui que parece que é de pasta térmica. Umas marquinhas aqui de... Não é de uso não, é da própria placa mesmo. Aqui atrás muito bem limpo, como sempre. Nos fãs não, tá de boa, mas tem um amassado aqui, ó. Acho que é um dos problemas de comprar uma placa velha, que tem um amassado. Eu não acredito que seja original dela não parece ser. Ou é? Não sei, eu vou comparar umas fotos aí, mas acho que não é original dela não. Tem aqui, ó, conector 6 pinos e padrão Gigabyte, né, 2 DVI, um HDMI, um DisplayPort. Vou tirar aqui e abrir para ver o que tem dentro. Voltei, colocando aqui e vamos ver por dentro da plaquinha aqui. Vou botar esse negócio anti-estática só para dizer que eu sou cuidadoso. Vamos ver. Sei que a pasta térmica tem que trocar. O que mais que eu posso ver? Aqui tá bem manchadinha. Tem essas paradinhas aqui que eu acho que é dissipador das memórias. Pelo encaixe aqui, será que é? Parece que sim, ó. Dissipador das memórias aqui. Para esquentar menos. É diferente, é uma placa antiga, eu nunca tinha lidado com ela antes. Vou ter que testar para ver. E aquele negócio que eu falei para vocês aqui, ó. Aquele machucado dela está bem mais visível aqui. Que eu nem sei se é machucado, mas parece ser. Acho que isso aqui não é dela mesmo. Depois eu vou ver. Não vou colocar a pasta térmica nela agora, porque eu tenho que ver a temperatura normal dela sem a pasta térmica e depois com. Não quero mexer muito nela para não falar que se ela tiver algum defeito. É raro isso acontecer, mas se ela tiver algum defeito, não pode falar que eu fui fazer alguma troca mal feita e deu problema. Então primeiro eu coloco no computador, testo, vejo temperatura e agora sim eu vou poder trocar a pasta térmica dela. Então vou remontar aqui isso tudo aqui e vou levar lá pro computador, testar a placa e o pendrive. Prontinho, galera, já iniciei o computador. Foi de boa para reconhecer a placa de vídeo. Tá aqui como que ficou o computador quando abriu, né? Ele ficou com uma volta preta. Depois só foi instalar os drivers pelo GeForce Experience e resolveu. Embora na BIOS ainda fique com essa borda. Talvez alguma incompatibilidade da placa, não sei o que é. Mas está funcionando normalmente. Vou mostrar aqui. GPU Z 650 Ti Boost. Tem os dados dela aqui. Como falei, é de 1 GB de VRAM só. A data do driver é mais atual. Tem aqui o GPU Clock, o clock de memória. E como vocês podem ver aqui, a largura de banda dela é 192, não é 128 como a 750. Será que isso vai ajudar? Será que vai ficar acima da 750? Testarei logo mais. Porque agora eu vou conectar aqui o pendrive. Aqui, primeira vez sempre é difícil, né? Vamos ver se reconheceu. Reconheceu, então aqui 29,9 GB aqui, 32 GB, né, o pendrive. Eu vou abrir aqui o HDTuner Pro e fazer um teste de leitura e de escrita com pendrive. Volto quando tiver acabado.
Acabou o teste aqui de leitura pelo HDTune. O mínimo foi de 20 megabits por segundo, o máximo 24 e a média 23. Tem esses outros dados aqui, mas infelizmente eu não estou com nenhum outro pendrive para comparar. Então vou deixar só esses dados aí para vocês depois comparem com os seus. Bem, não consegui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Não, já está como administrador. Então vou deixar isso quieto por enquanto. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma pasta das minhas séries favoritas e passar para cá. Tem 27 GB. Só fiz isso para falar sobre Justified, uma série muito boa. Gosto dela. Se você está procurando por uma série aí policial muito boa, Justified. Volto já. Prontinho, terminou, passou tudo aqui, faltando só 2 GB, então é realmente um pendrive de 32 GB. E agora eu vou realizar outro teste para ver se os números continuam o mesmo ou se baixou. Já volto. Terminado tudo aqui, deu esse resultado. E comparando com o resultado anterior, a mínima aqui foi para 19, antes era 20, a máxima 24, continua 24 e a média 21, enquanto era 23. Aumenta também o ms do tempo de acesso. Mas no geral acredito que não foi uma mudança tão grande assim. Então o pendrive se comportou bem parecido com o que era vazio quando ele está cheio agora. São dados aí para vocês compararem com os seus próprios e que estiver na sua casa aí. Pega esse HDTune Pro. Veja se esse pendrive aqui bate com o teu ou às vezes até melhor que você tem aí. Depois você deixa no comentário se você testou. Ou não, né? O que eu vou fazer agora é testar a placa de vídeo. Estou aqui no Injustice. Eu deixei as configurações parecidas com o que eu usava na 750 Ti. A diferença é que tem Full HD. Mas eu vou só colocar para jogar assim mesmo, só para ter uma noção mais ou menos do desempenho dela. Começou o jogo aqui, está a 28 FPS. Não gostei. Porque está no baixa. Acredito que era para ser mais. Eu tô tomando uma surra incrível aqui. O Superman não dá tela não. Eu nem botei pro... Que é isso? Desculpa. Vou ocupar que tá lagado aqui e eu não tô conseguindo acertar os golpes. Mas a verdade é que eu não sei jogar mesmo. Aumentou agora o desempenho da placa para 37. A temperatura dela está em 61. O uso 99. O uso da CPU está bem pouco. Nossa, consegui fazer alguma coisa. Perdi. E o Superman venceu. Não sei o que falar direito. Não gostei do desempenho inicial dela. Esperava algo diferente. Eu vou colocar aqui em 1600 por 900. Mas eu acho que não vai melhorar tanto assim não. 44 FPS agora no Injustice 2.
só sei fazer essa skill aqui mesmo. Eu tenho isso aqui. ...44 FPS, deu uma aumentada em 10, né? Mas... ainda assim... não era o que eu queria. Parece que esse aqui não tem um desempenho da 750 de 1 GB não. Parece que esse aqui tem um desempenho de uma 750 normal mesmo. Mesmo sendo um boost e tudo mais, não tá legal. Pelo menos tô ganhando dessa vez. Eita. Ah, eu nunca ganho isso aqui. Ah, ganhei. Ganhei. Eu vou ficar por aqui então. Eu vou fazer os testes, como eu sempre faço, que os benchmarks. Eu vou comparar com a 750 e com a 751 de 1 GB. Mas minha primeira impressão não é tão legal assim não. Eu esperava mais. Terminar esse vídeo aqui meio chateado. Mas é isso aí, pessoal. Por enquanto é só isso mesmo. Valeu, falou e até mais.